fraturas e contusões. Na terça ortopédica de hoje, acompanhado do Dr. Bruno, esse será o nosso assunto. Dr. Bruno Buturi, meu grande colega, prazer sempre estar aqui. Ortopedista, cirurgião de joelho, cirurgião de lesões esportivas. Que legal que você está aqui mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre fraturas e contusões. Perfeito, esse é um tema que todo mundo confunde, quem não é ortopedista, e às vezes até os médicos passam pra gente algumas informações erradas. Então é importante diferenciar alguns termos, né? Perfeito. Fratura, qual que é a definição de fratura? Fratura é osso quebrado. Então, quando você tem uma ruptura da cortical óssea, uma descontinuidade do osso, né? Isso é uma fratura. Contusão. Contusão é uma pancada com menor energia normalmente que não gerou uma fratura. Uma vez que tem uma fratura, você não vai chamar isso de contusão. Ainda que a lesão da contusão por si aconteceu, Existe. né? A contusão é a pancada, pode fraturar, mas como a fratura é algo mais relevante pra gente, a gente se atém só à fratura, nem fala que foi uma contusão. Se perguntar como que aconteceu, você fala, um mecanismo de contusão, contusional. Ok, mas tem a fratura, né? Então... o como aconteceu seria o que a gente chama de mecanismo de trauma, né? Fratura e contusão já é o diagnóstico. Acho que vale a pena dar uma pincelada também. Outros diagnósticos que podem aparecer nesse contexto seriam entorse, é uma lesão essencialmente ligamentar, já conversamos sobre isso aqui, e luxação. Luxação, todo mundo acha que luxação é só aquela pancada, que seria a contusão, né? Mas a luxação é um termo ortopédico grave, significa a definição, a perda da congruência articular. Ela é tão grave, ou às vezes até mais grave, que a própria fratura, que seria a perda de congruência óssea. Então a perda da congruência articular significa que os ossos desconectam. Então toda vez que tem luxação, vai ter ruptura de ligamento, que precisa ou não de tratamento cirúrgico, depende, mas ruptura de ligamento com certeza. Muitas vezes tem lesão de cartilagem, então é uma lesão grave. Sim. Às vezes a luxação está ainda fora do lugar, então precisa de uma redução. E às vezes ela reduz naturalmente, como por exemplo a luxação da patela, ela sai e volta. O paciente às vezes nem percebeu que saiu. Então em termos de gravidade, uma contusão, via de regra, é uma lesão menos grave do que uma fratura, tá? Existem vários tipos de fratura e um espectro enorme quanto à gravidade. Você pode ter desde uma fratura de falange mínima em algum osso, que o pessoal vai falar, foi só um trincadinho, uma lascadinha, né? Trincado, o que é, hein? Trincado não deixa de ser uma fratura, né? Mas é sem desvio, normalmente é uma fratura sem desvio. Perfeito. Que às vezes a gente se preocupa um pouco menos, porque o periósteo ainda envolve, então ela é relativamente estável, muitas vezes. Então quebrou, mas se você abrir e chegar lá, tá no lugar, né? Tá justa posta ali. Então tem uma variedade muito grande dentro das fraturas, e a gente se preocupa muito com como ocorrerá essa consolidação óssea, né? O corpo quer formar osso, né? O corpo tem esse interesse, ele diminui um pouco com a idade, obviamente nas crianças, até pelo periósteo ser mais espesso, a criança obviamente recupera mais rápido. O periósteo é a membrana que recobre o osso. Exato. A gente vê essa recuperação com 2 semanas, você já vê lá tem calo ósseo, que é um sinal de consolidação ainda inicial na radiografia. É o corpo depositando o cálcio lá. No adulto e no idoso já é mais ou menos outro ritmo, mas ela acontece também. No adulto a gente costuma falar em torno de 4 a 6 semanas. Né? E uma coisa interessante, o fato do paciente ter osteoporose, que é o osso menos denso, digamos assim, facilita sim fraturas, mas não atrasa a consolidação. Então o idoso ele acaba consolidando ao mesmo tempo que um adulto. Boa. E contusões, via de regra, a gente consegue fazer tratamentos conservadores ali, né? Muitas vezes a gente vai pro gelo, medidas locais, né? Repouso, às vezes a gente usa anti-inflamatório, enfim. Espero termos esclarecido um pouquinho aqui, que tenha acrescentado algum conhecimento para vocês. Muito obrigado, Buturi. Agradeço a participação aí. E nos vemos quando? Nos vemos na próxima terça ortopédica. Boa.